Parabéns às irmãs, parabéns ao pastor da igreja, sua família, toda a igreja. Uma alegria estar aqui. E eu orei toda semana pedindo a Deus uma palavra, e Ele ficou calado. Ele é maravilhoso demais. Tem vezes que Ele fala, tem vezes que Ele fica calado. Mas quando foi agora à tardezinha, Ele abriu a revelação da palavra. E eu quero compartilhar o que Ele falou no meu coração, colocou nos meus dedos para escrever. E espero que Ele fale ao seu e ao meu coração. Daniel capítulo 6, versículo 10. Eu me sinto bem mais homem quando a minha esposa está comigo. E eu me sinto bem mais firme quando ela está comigo. Deus te abençoe, meu amor. Glória a Deus. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Deus fala, a mensagem que você vai ouvir, ela não foi tirada na internet, ela não foi tirada do Google, ela não foi tirada dos livros. Nada contra os livros de esboço, sermonários, sermões, mas essa não foi, essa veio do céu ao meu coração. E que Deus possa nos despertar para ela. Daniel capítulo 6, que é o título tema da festa da comemoração, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vou ler mais uma vez, Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém. Podem sentar, irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade, ao pastor Vanderly e também às irmãs líderes do círculo de oração. Meus irmãos, Deus colocou no meu coração algo sobre experiências de oração. Aqueles ou aquelas que vivem de verdade uma vida de oração, terá testemunhos para contar o resto da vida. Os que vivem de joelhos perante Deus e o céu, permanecem imbatíveis na vida espiritual. Por mais que o inimigo arme laços, armadilhas, o Senhor desarma todas elas pelo poder da oração. Daniel, sem dúvida, é um homem que eternizou a sua vida de oração, a sua conduta, a sua moral, a sua postura de um verdadeiro servo de Deus. Como o diabo e muitas pessoas gostam de generalizar tudo, todo político é ladrão, mas Daniel não foi, e não foi até a sua morte. Como todos gostam de generalizar, ou quase todos, não vou dizer todos,
Todo homem cai com uma mulher, mas Daniel não caiu, porque viveu uma vida de oração todos os dias da sua vida. Em momentos bons, em momentos difíceis, em terrenos planos, em terrenos difíceis de caminhar, com perseguições, sem perseguições, ele mantinha a sua vida devocional com Deus, sem se perder no tempo. E quando baixou-se o decreto, era para parar, era para desanimar. De tempo em tempo o diabo levanta uma situação para parar o povo de Deus. Esse corona não é único não. Você vai ver na Bíblia desde os começos, de tempo em tempo levanta alguém, levanta uma onda do inferno. Cada época é uma situação, mas a igreja permanece de pé, vencendo, cantando, louvando, adorando, na vida ou na morte. E quantas experiências Daniel teve por viver uma vida de oração. Várias experiências marcantes. Daniel nos fala das suas experiências. Em oração Daniel viu o céu aberto. Em oração Daniel viu anjos que desceu do céu e disse: olha, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a humilhar, a orar e a entender os planos de Deus, a sua oração foi ouvida lá em cima no trono, e no primeiro dia foi liberada a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, o príncipe dos demônios, a capetada, cercou o anjo aí em algum lugar nas regiões celestiais e travou-se uma grande guerra para que a resposta não chegasse. Mas Daniel perseverou em oração. Ele continuou orando, louvando, adorando, buscando, até que o Senhor mandou reforço e o anjo mensageiro furou o bloqueio e a resposta chegou no 21º dia. Levante a mão que eu vou profetizar na sua vida. Tem respostas da sua vida que já foi liberada lá em cima, mas talvez ainda não chegou até você, até a sua casa. Continue orando, continue louvando, continue cantando, porque Deus vai mandar reforço e o mensageiro vai furar o bloqueio e vai chegar a resposta de Deus. Quantos acreditam que a resposta chegará do Senhor? Daniel não se perdeu. Eu discordo de algumas pessoas que dizem: pastor, a igreja, ela não é mais a mesma, ela mudou demais. Irmãos, eu discordo tremendamente, porque a igreja, ela não mudou, a verdadeira igreja não mudou, como Deus não mudou, como o Espírito Santo não mudou, como Jesus Cristo não mudou, como está escrito em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele curava, Ele cura e vai curar. Ele batizava, Ele batiza e vai batizar. Ele libertava, liberta e vai libertar. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Agora, pastor, mas por que a gente não tem mais aqueles cultos que tinha? É porque você não ora mais como orava. Não é a igreja que mudou, é você que mudou. O espírito que operava no passado quando tu aceitou Jesus é o mesmo que sopra sobre a igreja.
O espírito que motivava, inspirava, é o mesmo. Agora quem mudou foi você e eu. Você jejuava 2, 3, 4 vezes na semana. Hoje você não sabe a última vez que você jejuou. E quando jejua, 9 horas é vencido. Você que não tem mais aquela chama que tinha de ganhar Uberlândia para Cristo, de ganhar Minas Gerais, de fazer missões, de orar, de buscar, de ver o céu aberto. Você que perdeu essa chama. Você que não é mais simples igual era quando se orava para tudo, para tomar decisões. Até coisas simples nós orava e o céu se alinhava e o céu se movia. Agora perdemos a simplicidade e ficamos indiferentes, e o céu também fica indiferente. Pastor, mas Deus falava mais. É claro, você temia mais, você orava mais, você jejuava mais, você se dava mais, você lia a Bíblia, você consagrava mais. É lógico que Ele falava mais, mas também você era tudo mais na presença dEle. Aleluia. As vigílias antigamente era a noite inteira. Hoje as vigílias só até meia-noite. Como que não mudou? E nós temos 1001 desculpas. Mas esse Daniel aqui, ele foi tão marcante, irmãos, que a tradição judaica, ela diz assim: e Daniel morreu com quase 90 anos, e não se contaminou com a mesa do rei, e não parou de orar a Deus, e não parou de clamar a Deus, e não parou de depender de Deus. Esse Daniel aqui no capítulo 2, quando ninguém conseguia dar a interpretação daquele sonho do rei, Arioque recebeu ordens, lá em Daniel 2, Arioque recebeu ordens para matar todos os sábios da Babilônia, todos os magos da Babilônia, todos os encantadores da Babilônia. O rei disse: sai e mata todo mundo. Só que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no pacote, eles morreriam também. Mas a Bíblia diz que Daniel, homem sensível a Deus, homem de oração, corre lá, encontra com Arioque, manda alguém falar com ele: espera um pouquinho, não mate agora os sábios. Mas por que, Daniel? Se eu não cumprir a ordem do rei, o rei mata sou eu. O que você vai fazer? Ele diz: aguarda só um pouquinho, eu vou entrar para o quarto da oração, e eu vou buscar a Deus, e eu vou clamar a Deus, e Ele pode abrir o céu, Ele pode me falar o sonho e me dar a interpretação do sonho. Eu acho que Arioque deve ter falado: você está ficando doido? Você está ficando louco? Não, eu não estou ficando doido. Eu sirvo um Deus que quando eu oro, quando eu boto a boca no pó, Ele abre o céu, Ele revela a mente, Ele revela os corações, Ele revela as enfermidades, e Ele cura, e Ele opera, e Ele fala. Daniel capítulo 2, do versículo 16 ao 19. Ele vai lá correndo, chama Ananias, Azarias e Misael. Até então não tinha mudado o nome deles. E diz: vamos orar porque vai morrer muitos sábios. O rei mandou matar todo mundo. Estamos num beco sem saída, mas há uma saída para o céu. Você pode estar num beco sem saída, mas para cima há uma saída. E eles vão lá e dobram o joelho e ora e chora: Senhor, fala para nós o sonho,
fala para nós a interpretação do sonho. E vão orando, passaram a noite orando. Passaram a noite orando. E no outro dia, na madrugada, Deus deu a revelação do sonho. E Deus deu a resposta da interpretação do sonho. Aleluia! Esse Deus é o mesmo. Ele está aqui conosco. Ele ainda revela sonhos, interpreta sonhos e ainda faz coisa grande. Daniel corre lá, encontra com Airoque e diz: você pode me introduzir na presença do rei? Diz: está ficando doido? Não, me introduza na presença do rei. Mas o que aconteceu? O Deus que fala, o Deus que revela o oculto e o escondido, nos visitou essa noite enquanto orávamos e me falou o sonho e me deu a interpretação dele. E eu quero falar para o rei. Pode glorificar aquele que revela o oculto e o escondido, aquele que responde orações sinceras. Alamandoribaceia. Aleluia, irmãos. Esse Deus, Daniel chegou lá e diz: o sonho é esse, a interpretação é essa. Oh, bendito Deus de Daniel, bendito Deus de Daniel, que revela o oculto e o escondido e fala o que os homens não sabem falar. Irmão, o sonho do rei é interpretado por Daniel. Precisamos voltar a orar para que o céu volte a revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Daniel viveu uma vida de oração. O que você é diante de Deus não é o que você é aqui diante de todos. O que realmente você é diante de Deus é o que você é no secreto da oração com Deus. Eu leio um livro. Esse irmão já morreu em 1994. Talvez você já leu. Por que tarda o verdadeiro avivamento? Leonard Ravenhill. Ele decidiu passar 6, 8 horas todos os dias em oração. E um dia ele foi num culto. E ele achou que orava muito. E ele foi num culto. E ele estava num culto, pastor. E de repente tinha uma senhora bem velhinha lá no fundo. E naquele dia o Espírito Santo disse para ele: tem alguém aqui que é muito mais poderoso no mundo espiritual do que você. E tem alguém aqui que ora muito mais do que você. E essa igreja está de pé é por causa das orações dela. E ele mirou um tanto de gente, porque nós julgamos pela aparência, nós julgamos pela chave do carro, nós julgamos pela marca do terno, nós julgamos pela marca da camisa, mas o Senhor entra dentro e olha lá dentro. E de repente o Senhor diz: está vendo aquela serva minha lá no fundo? Sim, Senhor. Ela é a mulher mais poderosa nesse lugar do mundo espiritual agora. Ela ora 10, 12 horas com profundo coração a mim. Volte a orar, irmão.
Charles Finney passava 4 horas em oração todos os dias. A sua biografia diz que quando ele ia entrar para o quarto da oração, ele dizia para sua esposa: eu estou entrando para uma audiência com o Eterno. Não estou para ninguém dentro de 4 horas. Não atendo o telefone, não falo com ninguém. Agora é eu e ele, é ele e eu preciso das revelações do céu. Também quando ia pregar, as pessoas se derretiam no poder de Deus. Ele passava perto de algumas fábricas, as pessoas desligavam as máquinas e vinham chorando para aceitar Jesus. Chega de um evangelho teórico, chega de uma vida espiritual medíocre. Não vai ter muito sucesso se você orar só 10 minutos por dia. Muda esse negócio aí, para que Deus venha te impactar novamente. Martim Lutero levantava, segundo a biografia dele, levantava todos os dias 4 horas da manhã, e só se levantava do joelho da oração 7, 8 horas da manhã. George Whitefield passava 10, 12 horas em oração, e muitos lugares que ele foi pregar, as pessoas diziam: o seu rosto brilhava como o sol. A igreja não está faltando mais dinheiro, não está faltando mais beleza, ela não está faltando mais músicos, nem tocadores, nem bancos, ela não está faltando mais pessoas, ela está faltando vida de oração. Ficamos bem financeiramente e abandonamos os joelhos dobrados na presença de Deus. Jonathan Edwards, antes de pregar aquele sermão que eternizou pecadores nas mãos de um Deus irado, orou e jejuou 3 dias e 3 noites e foi pregar. Quando ele abriu o tema: quero falar hoje sobre pecadores nas mãos de um Deus irado, o lugar já tremeu pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da oração que estava sobre ele. E na medida que ele ia pregando, as pessoas gritavam, berravam, começaram a ver o inferno aberto, começaram a jogar as cartelas de cigarro, começaram a gritar: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu não quero ir para o inferno. O que traz a realidade da pregação é uma vida de oração. O que traz o peso da palavra é uma vida de oração. Se pôs de joelho e dava graças ao Senhor. Quando Paulo e Silas foram para aquela prisão de Atos 16, eles tinham tomado um couro, chibatada, açoite, chicote, mas tomaram um couro. E a Bíblia diz em Atos 16, 25: Silas, como que você está? Estou sentindo dores para todo lado. Vamos orar e vamos cantar. Vamos. E enquanto eles oravam e cantavam, todo estourado, o céu se alinhou naquele lugar.
E o anjo desceu sobre aquele lugar. Ele não mudou, irmãos. Ele não mudou, irmã. Se vocês voltar a orar igual orava, vai voltar a ter profecia, revelação, vai voltar a ter cura divina, paralítico andar, vai voltar câncer ser curado aqui no meio, vai voltar. Atos 27. Paulo estava com tanto de gente num barco, e uma grande tempestade se levantou por todos os lados, e eles iam morrer mesmo. Aquelas ondas iam engolir aquele barquinho com todos, mais de 250 pessoas. Mas ele foi para o porão orar, e ele passou a noite no porão do navio orando. Enquanto os homens gritavam, Paulo orava. Deus vai visitar a sua casa e vai fazer um milagre na sua casa. E chega um novo tempo de Deus na sua casa. O Senhor te alegrará e te dará vitória, diz o Senhor. Rolemande kamanaseia balai cherimiketa labassuri alabai. Halibihada canturi labai. O céu ainda responde. O céu ainda responde. Paulo passou a noite naquele porão. E quando ele saiu do porão, ele diz: não pula ninguém. Está doido? Não. O que aconteceu? Por que com tanta convicção tu manda a gente não pular do barco? Porque o anjo do Senhor me visitou aqui essa noite, enquanto eu orava. E ele me disse: diga para todo mundo, para ninguém pular, porque o barco vai chegar em terra firme. Ninguém vai morrer, ainda que ele chegue só nas tábuas, ainda que ele chegue só nos pedaços. Mas se ninguém pular, ninguém vai morrer. Aleluia! Levante a mão, irmão. Continue firme nesse barco chamado igreja. Continue firme aqui dentro, porque as águas lá fora estão revoltas, estão sacudidas de um lado para o outro. Mas assim diz o Senhor: permaneça firme no lugar que eu te plantei, porque ninguém vai morrer. O Senhor continua dirigindo esse barquinho chamado igreja. Aleluia. Por que você não passe a noite em oração, ao invés de ficar murmurando, reclamando porque um conseguiu, o outro conseguiu e você não conseguiu? Vai para os pés do Senhor. Qual vez que você realmente passou uma noite em oração, você e Deus? Nós fazemos vários sacrifícios, mas sacrifício desse nível que ninguém vê, a gente não quer mais. Mas Jacó, quando chegou no Val de Jaboque, ele travou uma noite inteira de oração. Ele passou toda a família, passou o camelo, passou o gado, passou tudo, passou o jumento, passou as mulheres, passou os filhos, e disse: pode ficar tranquilo, vai para frente ou me aguarda aí, que eu quero passar uma noite com Deus aqui no Val de Jaboque. Ih, rapaz, pode ir.
Hoje é eu e Deus. E ele foi orando, e foi orando, e foi orando, e foi orando, e chorando, e gritando, e berrando naquele val: Deus, eu não aguento mais. É 20 anos fugindo do meu irmão Esaú. Eu não aguento mais. É 20 anos fugindo desse problema. Eu preciso resolver esse problema. Deus, vem aqui hoje me encontrar. E a Bíblia diz que o céu abriu e o anjo desceu. Ei, Jacó não orou 10 minutos, nem 1 hora. Ele passou a noite inteira travado. Tanto que ele orou a noite inteira, que quando o dia começou a romper a manhã, o anjo disse: me solta, porque eu preciso de ir embora. Eu não posso mais permanecer aqui. A ordem é para mim ir embora. Aleluia. E Jacó, cheio de convicção, dizendo: é a maior oportunidade da minha vida, eu acho que eu não vou ter outra. E Jacó disse: eu não te solto enquanto tu não me tocares e mudar a minha história a partir de hoje. Eu não aguento mais ser chamado de enganador, o suplantador. Eu não aguento mais carregar a dor de ter traído meu pai, ter traído meu irmão Esaú. Problema, você não foge dele. Se você sair dessa igreja por causa desse problema, ele vai te afrontar na outra, na outra, na outra, na outra. Problema se resolve na força do Senhor. Problema se resolve no joelho e lágrima diante de Deus. Problema se resolve na força do Senhor dos exércitos. E Ele está aqui para te dar força para você resolver esse problema e cantar o hino da vitória do outro lado. Pastor, o que o senhor está dizendo? Enquanto ninguém resolveu o problema chamado Golias, toda semana ele estava lá de manhã e de noite, de manhã e à tarde. Não tem ninguém aí, Israel, não. Não tem homem aí, não. Cadê os representantes do Deus Jeová, que é o Deus de vocês? E todo mundo com medo atrás da montanha, todo mundo escondido. Mas um dia chegou um jovem chamado Davi, cheio do Espírito Santo, e escutou aquilo quando foi levar queijo para os seus irmãos, quando foi levar pão para os seus irmãos. E Golias apareceu e deu um grito, e ele ouviu. E ele diz: ué, quem é esse incircunciso aí? É Golias. Tem quase 3 metros. Ninguém consegue vencê-lo. É um problema terrível. Ele diz: mas ele não está afrontando o povo, ele está afrontando o Deus do povo. Mas ninguém teve coragem ainda de resolver esse problema. Mas eu vou na força do Senhor dos exércitos e resolverei esse problema. E esse problema não vai afrontar mais Israel. E ele foi e venceu, arrancou a cabeça dele, levantou a cabeça dele. O povo glorificou. Nunca mais se levantou do Golias. Levantou outros problemas, mas Golias não. Recebe força de Deus e coragem e graça e autoridade para resolver esse problema na sua vida. E quando você resolver, nunca mais ele vai te afrontar. Estou falando de oração. Oração não pode ser teoria na sua vida, irmão. Tem crente que ele está tão no piloto automático com a oração. Ele já chega na igreja, ele faz assim, ó. Tem crente que ele chega na igreja, ele dobra o joelho e levanta. Ele não falou nada. Nem o coração está verdadeiro. Tem crente que a oração dele está tão ruim, mas tão ruim, que nem o ser humano mais suporta ouvir. É a mesma ladainha todo dia. Coloca lágrimas nessas orações. Coloca a vida no altar nessas orações.
Coloca temor nessas orações. Coloca sinceridade nessas orações. Coloca graça nessas orações. Coloca vida no altar nessas orações. Coloca a boca calada para falar dos outros nessa oração. Coloca um coração perdoador nessas orações. Tem crente que a oração dele está pior do que o Pai Nosso. Abençoa meu pai, minha mãe e minha tia. Abençoa meu pai, minha mãe, minha tia, meu serviço. Abençoa meu pai, minha mãe, minha tia. Ele vai deitar, Senhor, abençoe, tu sabes. Tu não vai longe, irmão. Volta a chorar, volta a orar. Muitos virou um crente natural dentro da igreja. O crente natural não entende as coisas espirituais, diz a palavra. Para entender o mover espiritual, tem que estar no espírito. Josué estava em guerra com Amaleque. Tinha que derrotar o inimigo. Se escurecesse, eles perderiam a guerra. Ele vai para a oração e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode parar esse sol e a lua. E a Bíblia diz que Josué capítulo 10, versículo 12 ao 15: o sol se deteve no meio do dia e não andou, e a lua parou. E enquanto eles não venceram os inimigos, o sol não voltou a andar. Foi o dia mais longo, diz a Bíblia, o dia mais longo, porque Deus parou o sol e a lua por causa da oração de um homem chamado Josué, para dar vitória ao seu povo. Se você orar, Ele pode fazer de novo. Mas você já parou para pensar na dimensão do sol parar, irmão? O universo, ele está todo sincronizado. Para parar o sol e a lua, teve que parar o sistema. Deus parou o universo. Se você orar, Deus para o universo. Se você orar, Deus rasga o céu e a resposta chega. Aleluia. Simeão e Isabel orou muitos anos. Mas um dia chegou lá, o dia, Simeão não, é Isabel e o esposo de Isabel, Zacarias, isso. Zacarias, a Bíblia diz que eles eram justos, honestos e de oração. Oraram muitos anos para ter um filho, mas Deus não quis responder naquele tempo. Mas o dia que coube a sorte de Zacarias oferecer o sacrifício lá dentro do lugar santo, ele entrava só. Quando ele entrou, ele olhou para o altar, ele viu um anjo do lado direito do altar. Aleluia. E quando ele viu aquele anjo, vocês lembram a primeira coisa que o anjo falou com ele? Zacarias, a tua oração foi ouvida, e eu vim por causa das tuas orações. Só que ele duvidou por um momento. Mas como pode isso? Aí o anjo diz para você nunca mais duvidar. Eu assisto na presença de Deus, para você nunca mais duvidar. Tu vai sair daqui mudo. O nome do menino é João, mas tu vai falar só quando ele nascer, para colocar o nome nele de João. A tua oração foi ouvida.
Eu profetizo que a tua oração foi ouvida, ou será ouvida, e o Senhor virá ao seu encontro. Alamane catalabasheri alabaia. Abra sua Bíblia só para me te mostrar uma coisa. Mateus 26. Aleluia. Deus vai curar alguém aqui nesta noite, como resposta de oração. Mateus 26, 36. O pregador foi pregar ontem na sede, ele leu esse texto, mas aí eu gravei para o meu de hoje. Mateus 26, 36. Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além. Vou além. Agora, baixa aí para o versículo 39. Versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, fazendo o quê? Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42. E indo segunda vez, fez o quê? Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Versículo 44. E deixando-os de novo, foi pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Quem é o seu maior exemplo de oração? Jesus orava. Jesus orava de manhã. Você vê Jesus orando nas 4 vigílias da noite. Você vê Jesus orando meio-dia. Você vê Jesus orando 2 horas. Pergunta para o seu irmão: e você, que hora que você está orando, irmão? Pergunta aí para o seu irmão: que hora que você está orando? Eu sinto vergonha. Jesus orou aqui 3 vezes, no pior momento da sua vida, sentindo o cheiro da morte. Volte a orar, irmãos. Jesus orou para nos dar exemplo da necessidade da oração. Ele orou para escolher os discípulos. Ele orava para ir nos lugares. Ele passava a noite inteira orando. Ele escolheu os discípulos depois de passar a noite inteira orando. E você está orando que hora? Ou você volte a orar, ou você não terá força para vencer os ataques do inferno. Ou você volte a orar, ou você será vencido pelo pecado e as coisas dessa vida. Jesus precisou orar pedindo força ao Pai para vencer. Moisés, em Êxodo 17, quando pelejava contra os amalequitas, a Bíblia diz que quando ele levantava as mãos e orava, o povo prevalecia lá embaixo e vencia. Quando ele cansava, baixava as mãos, ou seja, cessava a boca e baixava as mãos e não orava, o povo era derrotado.
lado. Arão e Hur, observando aquele movimento, colocaram uma pedra, ele sentou e seguraram as mãos dele e diz: vai orando que a gente ajuda. E a Bíblia diz que na medida que Moisés foi orando, o povo venceu lá embaixo. Receba força para você orar, irmão. Receba força para você orar, obreiro. Receba força para orar mais, irmãs. Jovens, na medida que você ora, a vitória chega intensamente. Abraão intercedeu por Ló e Deus o tirou de lá. Ana orou até Deus abrir sua madre. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitos estão buscando, mas não é de todo o coração. Como está a sua vida de oração, irmão? Como está a sua vida de oração? Experiências da oração. Ananias estava orando e o Senhor disse assim: Ananias, levanta, vai a uma rua chamada direita, número tal, lá tem um homem para mim, eu quero que você ore por ele. Quem é, Senhor? Saulo de Tarso. Meu Deus, Senhor, não tem um outro não? Não, é ele. Ele é para mim um vaso escolhido. Hoje, com todo respeito, irmão, para encerrar minha palavra, se escolhe muito gente no natural, mas o espelho da igreja primitiva não era no natural. Abra sua Bíblia para me encerrar. Atos 13, versículo 1 e 2, versículo 2 e 3. Olha o que é uma vida de oração numa igreja. Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então jejuando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Coloque em pé, irmãos. Nós vamos orar para que Deus venha curar alguém, para que Deus venha te despertar para uma vida de oração, para que o Espírito Santo acenda novamente o fogo da oração dentro de você. Não confie na sua força, irmão, você ficará envergonhado. Não te estribe no teu próprio conhecimento, ele te deixará na mão. Mas se tu voltares para a oração e confiar em Deus, ele te garantirá vitória até aquele grande dia. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, levantamos a nossa voz em oração agora. Venha sobre nós, Espírito Santo, de uma maneira sobrenatural. Venha curar, meu Deus, alguém aqui em nosso meio nesta hora.
Senhor, aqui está essas irmãs do círculo de oração. Venha incendiar o coração dessas mulheres com a obra e o reino do Senhor, meu Pai. Venha abençoar, meu Deus, a vida de oração dessas mulheres. As que oram, que continuem orando. E aquelas que não têm mais força para orar, que o Senhor as desperte para voltar a orar. Abençoe os jovens também, Senhor, que possam voltar a orar numa vida de oração. Senhor, venha manifestar o seu fogo sobre nós. Venha curar alguém aqui nesta noite e venha batizar com o seu Espírito, Senhor. Eu estou sentindo de Deus de chamar aqui à frente. Saia do seu lugar, você que precisa de uma cura, de um renovo. Você que está sentindo que está sem força para orar. Saia do seu lugar, venha aqui. O Espírito Santo está me tocando, que Ele vai tocar em vidas aqui. Halaya so de kleba seia manahai. Iramana sori clama hai. Venha, irmão, saia. Herimikanda labahai. Helai sou ribai. Delai clama sei. O diabo tem armado laços de destruição, mas eu tenho desfeito porque te amo. Volte a orar mais na minha presença. Volte a buscar mais a minha face. Volte a depender de mim, como tu dependia quando não precisava, quando não tinha muita coisa. Volte a chorar na minha presença, pois eu tenho obra na tua vida e tu sabe disso. Estou eu dando uma oportunidade de um novo tempo na tua vida. Tu sabes do que estou falando. Tenho te guardado. Halai chore canta labai. Vamos orar, igreja. Tem muita gente com a boca fechada. Não é culto de oração. Não é se colocar o joelho no chão. Vamos abrir a boca e vamos orar para que o céu venha sobre nós aqui agora. Deixe a preguiça e o desânimo de lado. Abra a tua boca, porque você precisa de Deus. Alaya surimikanda halabaia. Venha, Espírito Santo, sobre nós. Venha, 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 venha. Venha, Espírito Santo, venha. Alicantolibahai. Volte a orar. Volte a orar. Lai surimiklamai.